Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Marcos dos Santos. Desde já convido você a se inscrever no meu canal, Padre Marcos dos Santos, e dar o seu like. E também divulgar justamente este canal que se propõe a justamente evangelizar. Então nós estamos hoje, queridos irmãos e irmãs, dia 14 de setembro, dia em que a Igreja festeja a exaltação da Santa Cruz. Queridos irmãos e irmãs, de uma certa forma, o que nós podemos hoje festejar? Então eu tomo a liberdade de ler para vocês o Evangelho, em que está João capítulo 3, versículo 3 a 17, em que Jesus diz a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, ou seja, o título que Jesus dá a si mesmo. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou ao seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então Jesus faz aqui uma alusão justamente ao que está em Números, no capítulo 21, no livro de Números do Antigo Testamento, quando, depois que Moisés liberta o povo de Israel da terra do Egito, ou melhor, Deus, por meio do seu profeta Moisés, eles estão, justamente depois que atravessam o Mar Vermelho, no deserto, caminhando, e o povo começa a pecar pela murmuração, como muitas vezes nós também pecamos, reclamando da vida, reclamando de tudo, reclamando por causa do maná, reclamando por causa das cordonizes, reclamando por causa, com as saudades das cebolas do Egito. E Deus envia serpentes abrasadoras que acabam picando os hebreus e, consequentemente, eles acabam morrendo. E é quando chegam até Moisés e vem pedir misericórdia, que eles possa Moisés interceder junto a Deus. E Deus atende a súplica de Moisés. E Deus manda que seja feito, fabricado uma serpente de bronze e colocado numa haste. E todos aqueles que fossem picados pela serpente, ao olhar para ela, eles seriam curados. Claro, queridos irmãos e irmãs, que justamente aqui já era uma alusão, já era um indício, um sinal, justamente do sacrifício que, séculos depois, nosso Senhor Jesus Cristo realizaria na cruz do Calvário. E aqui está, justamente neste Evangelho, podemos assim dizer, como que o miolo, o centro de toda a palavra de Deus. De tal forma, Deus amou o mundo. E aqui não é meramente só a humanidade, o cosmo, não. Deus amou a mim, a você. Ele amou a cada um de nós em particular como se fôssemos únicos, a ponto de enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Porém, queridos irmãos, a festa de hoje justamente tem uma dimensão histórica, não é meramente só litúrgica, tem uma história a festa de hoje. Claro que a igreja ela vai lembrar da paixão do Senhor, ela vai lembrar do sofrimento do Senhor, seja no Domingo de Ramos, quando nós lemos o Evangelho da Paixão. Claro que no Domingo de Ramos, o ponto central é a entrada de Jesus em Jerusalém. Seja na Sexta-feira Santa, mais ainda, mas a igreja está em luto. Ela lê o Evangelho, a paixão de Jesus Cristo, segundo São João. Mas a festa de hoje tem um caráter todo especial, tem um caráter festivo. Nós hoje contemplamos de uma forma festiva o amor de Deus por nós. Tanto a palavra pathos do grego quanto passione do latim tem um significado etimológico próprio. Pathos significa doença no grego e passiones, pat, essa raiz pat do latim, que significa sofrimento. Ou seja, quando nós contemplamos a cruz, o estauros, mas principalmente por detrás da cruz, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplamos a sua loucura de amor por nós. Contemplamos o seu sofrimento, porque Ele nos ama. Deus que se fez homem morreu por nós em nosso lugar, se tornou vulnerável para que nós pudéssemos justamente chegar até Ele. E qual é a dimensão histórica justamente da festa de hoje, queridos irmãos e irmãs? Pois bem, a cruz, que é instrumento de tortura, a cruz que é instrumento de martírio, que foi justamente inventada pelos persas,
e depois os persas, onde é hoje o atual Irã, e depois foi incorporado como um instrumento de suplício, principalmente por aqueles que não eram cidadãos romanos. Então o Império Romano depois incorporou, né, justamente como pena capital, nas suas penas capitais, a crucificação. Então era um sinal, a cruz, de suplício, de crueldade, de ignominia, de vergonha. E aí, justamente em Jesus Cristo, essa cruz se torna sinal de salvação, de vitória, de regozijo. Então, depois do ano 315, nós sabemos que no ano 313 depois de Cristo, Constantino ele dá o Edito de Milão para que a religião cristã tivesse liberdade de culto. No ano 313, no ano 315, ele proíbe a crucificação dentro do Império Romano. Só que nesse ínterim, né, a imperatriz Santa Helena, que era a mãe de Constantino, foi para a Terra Santa. E ela foi, então, procurar justamente os instrumentos da paixão do Senhor. Diz a tradição que ela achou, então, mandou escavar o local onde a tradição dizia que Jesus foi crucificado, e ela achou, então, o instrumento de martírio, ela achou a cruz. Ela achou um pedaço frondoso da cruz. Na realidade, 3 pedaços. E ela não tinha certeza realmente de qual era desses pedaços, dessas partes, qual era a verdadeira. E diz a tradição, então, que foi colocado diante dela, ela pediu que assim fosse, um rapaz paralítico, aleijado. E ela tocou com o primeiro pedaço do madeiro e nada, então ela deduziu que não era verdadeiro, depois o segundo, madeiro e nada, e por fim o terceiro, e aquele paralítico começou a andar. Ela pegou então justamente esse madeiro, que ela deduziu, por um milagre que ela testemunhou, ser o madeiro que Jesus Cristo foi crucificado, e dividiu, e ele mandou para Roma, a outra ela mandou para Constantinopla, e depois o outro ela guardou em Jerusalém, no qual mandou fazer então uma basílica em honra, né, à crucificação e também à ressurreição de Jesus Cristo. Pois bem, lá em meados do ano 613, os persas, também onde é hoje o Irã, como eu falei agora há pouco, cuja religião era o zoroatrismo, então eles tinham uma religião que se tinha 2 deuses, 2 divindades principais, o deus do bem e o deus do mal, o deus do bem Aruma Mazda e o deus do mal Arimã, e eles invadiram a Terra Santa e eles sequestraram, eles roubaram justamente a relíquia da cruz de Jesus Cristo. Aqui um adendo, justamente, depois que acabou a perseguição aos cristãos no Império Romano, começou a perseguição à igreja aos cristãos no Império Persa. E o imperador Heráclio, o imperador bizantino da época, ele travou uma grande guerra e ele conseguiu resgatar a relíquia da cruz, que ele trouxe solenemente para Jerusalém. Então, diz a tradição ainda, justamente os biógrafos, que quando ele chegou em Jerusalém, quis entronizar a cruz de uma forma solene e triunfante, e ele estava com suas vestes imperiais de basileu, era o título que os imperadores bizantinos davam e recebiam do império basileu bizantino, e ele todo triunfante de púrpura, na hora que ele pegou a cruz, a relíquia da cruz, pasmem, aquela relíquia estava super pesada e ele não conseguiu levar até justamente a igreja porque ele não tinha forças para carregar aquele madeiro que estava sobrenaturalmente pesado. O bispo, chamado Zacarias, chamou o imperador e disse: Majestade, Jesus Cristo, ele morreu pregado nu, de uma forma humilhante na cruz. Então, enquanto o Senhor estiver vestido de uma forma majestosa, luxuosa, o Senhor não vai conseguir levar a cruz. Então diz justamente a história que o imperador foi se desfazendo das suas vestes imperiais e quando ele ficou justamente com uma túnica muito simples, ele conseguiu levar a cruz. A cruz tornou-se leve e ele conseguiu levar a cruz triunfante para a Basílica do Santo Sepulcro. O que vem nos dizer esta festa da exaltação da cruz? Vem nos dizer que pela cruz nós fomos salvos.
queridos irmãos e irmãs. Então Jesus Cristo, quando ele é crucificado, quando ele leva a cabo a nossa salvação na cruz, ele presta ao Pai a obediência perfeita. Recapitulando a desobediência de Adão, Jesus dá ao Pai o amor que o Pai procurava, o amor perfeito de uma criatura que representa todos nós homens. Na cruz Jesus é obediente, Jesus na cruz ama, Jesus na cruz leva sobre si todos os nossos pecados, quita a justiça divina. E Jesus, como diz então justamente São Paulo aos Colossenses, diz que Deus anulou, Colossenses no capítulo 2, no versículo 14, Deus anulou o documento por suas prescrições, que nos era contrário, e os eliminou, cravando na cruz, despojou principados e potestades, e os deu publicamente espetáculo, arrastando-os a um cortejo triunfal. Jesus na cruz, ele vence a Satanás. Queridos irmãos e irmãs, só que quando nós contemplamos a cruz de Jesus, podemos também contemplar as nossas cruzes individuais, como diz São Paulo a Colossenses no capítulo 1, versículo 23, completo na minha carne, ao que falta a paixão de Cristo. Todos nós, queridos irmãos, temos uma cruz. Seja qual a dimensão da nossa cruz, uma cruz talhada à nossa medida. Seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja um problema na ordem de família, de relacionamentos entre irmãos, de pais com filhos, filhos com pais, seja na ordem afetiva, de namoro, de relacionamento, de esposos, maridos, seja até mesmo na ordem financeira ou também algum sofrimento existencial. Todos nós temos cruzes. E essas cruzes que Deus permite é para nos purificar. Porque a nossa salvação se dá quando, à medida que nós nos unimos, à medida que nós nos configuramos ao sacrifício de Jesus Cristo, que nós aceitamos o sacrifício que Jesus Cristo realizou, que nós somos lavados e banhados no sangue do Cordeiro, e quando nós somos configurados, acrescentando a nossa dor à dor dele. Quando Jesus é crucificado, de alguma forma misteriosa, Jesus levou as nossas dores até a cruz. Mas quando eu sofro, na minha existência, no meu contexto existencial, de alguma forma também, queridos irmãos, eu posso experimentar de uma forma muito infinitesimal, muito mínima, aquilo que nosso Senhor sofreu. Como diz justamente no livro do Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, que ele é o Cordeiro que está imolado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes mesmo de Deus criar o mundo, Deus já contemplava a cruz do seu Filho. E a crucificação de Jesus foi somente a historização daquilo que já se dava no coração de Deus. Porque a cruz vem revelar para nós o amor do Pai. A cruz vem revelar a palavra última do Pai. A cruz vem revelar para cada um de nós o quanto nós somos valiosos, porque valemos o sangue de um Deus crucificado. A cruz, queridos irmãos, vem mostrar o manicós eros, ou seja, a loucura de amor de Deus por mim e por você. Quem de nós não se desarma quando nós meditamos na cruz? Certa vez, o Padre Pio perguntou a Jesus: Senhor, por que o Senhor quis morrer crucificado? E Jesus falou para o Padre Pio: Pio, eu morri na cruz para me sentir no direito de pedir o seu amor. Certa vez, aqui eu faço também uma alusão a São João Bosco. Ele teve uma visão, ele disse que era sonho, mas era sonho mesclado de visão, ele não é tão pontual quando ele vai descrever suas experiências místicas, em que ele viu no céu Jesus, e cada chaga de Jesus brilhava como o sol do meio-dia. E ele compreendeu que as dores de Jesus no céu reverberam de glória. Também as nossas dores, queridos irmãos, quando nós estamos unidos ao Senhor, essas dores também terão seu peso de glória e seu peso de majestade. Aqui também eu tomo a liberdade de contar a história de São Cristóvão, para nós vermos o poder da cruz. O poder da cruz é o poder da salvação que Cristo valeu para nós no Calvário. Nos diz que ele era um homem muito forte, um homem muito poderoso, de uma grande força física.
Isso em meados do século IV. E ele viveu na região do Oriente Médio. E ele desejava trabalhar, servir. São Cristóvão desejava servir o homem mais forte, o rei mais forte que ele pudesse encontrar. Ele encontrou um rei local. E este rei estava participando de um jogral. E toda vez que ele escutava, ele estava assistindo o jogral, ele escutava o nome diabo, esse rei fazia o sinal da cruz. Cristóvão era pagão, portanto não era cristão, e não conhecia direito a história, o evangelho de Jesus. E entregou ele, porque que toda vez que escutava o nome diabo, aquele rei fazia o sinal da cruz. Pois bem, depois que terminou a encenação, terminou o teatro, ele chamou o rei e disse: Majestade, porque toda vez que o senhor escuta o nome diabo, o senhor faz o sinal da cruz? E o rei disse para Cristóvão: Cristóvão, eu faço porque o diabo é muito mais forte que eu. Então Cristóvão saiu dessa conversa pensando: então eu quero servir ao diabo. Já que ele é mais forte que o senhor, eu me propus a servir alguém mais forte, quero servi-lo. E diz que ele foi caminhando e foi para o deserto e encontrou com o diabo. O diabo disse: bom, eu sou o diabo. E ele disse: então eu quero servi-lo. E os dois foram caminhando por uma feira da região. E o diabo ia apontando para cada homem e cada mulher: tá vendo aquele lá? Aquele é um beberrão, tá na minha mão. Tá vendo aquela lá? Aquela é uma prostituta, tá na minha mão. Então o diabo ia apontando o defeito de cada um daquelas pessoas que estavam caminhando. Daí que a gente aprende uma outra grande verdade, que Deus nos conhece pelo nome, o diabo nos conhece pelo nosso vício. Não é verdade? Como que as pessoas apontam: lá o maconheiro, lá o drogado, ou lá a prostituta. Deus nos conhece pelo nome. Satanás nos chama pelo nosso pecado, pelo nosso vício. E tinha um grande cruzeiro, uma grande cruz, no meio da praça. E aí Cristóvão reparou que toda vez que o diabo passava e olhava para aquela cruz, ele dava a volta, ele não encarava o cruzeiro, ele não encarava a imagem do crucificado de frente. Intrigado, chamou o diabo perto dele e perguntou: por que você dá a volta quando você vê a cruz e você não encara de frente? Já que você é tão poderoso, já que cada pessoa que está aqui você me mostrou, está nas suas mãos. E o diabo olhou para Cristóvão e disse assim: porque aquele que estava crucificado é muito mais forte do que eu. Cristóvão saiu de cena e disse: então é a ele que eu quero servi-lo. É a ele que eu quero servir. Porque ele é mais forte. Porque ele foi crucificado por nosso amor. Sim, queridos irmãos, essa é a mensagem. Na cruz está a nossa salvação. Una as suas dores às dores de Jesus. Há dois tipos de penitência: a passiva e a ativa. Penitência ativa são aquelas que nós fazemos por conta própria. Um jejum, tomar banho de água gelada, comer algo que eu não gosto, deixar de comer alguma coisa que eu gosto. Agora, as penitências passivas são as penitências que Deus, na sua providência, para nos purificar, para nos santificar, permite. Que possamos fazer as penitências ativas. Que possamos acolher, por amor a Jesus, as penitências passivas. Na cruz está a minha e a sua vitória. Que Deus te abençoe e te guarde, por intercessão da Virgem das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela cruz nós fomos salvos. Amém.